Olá, você que me acompanha aqui no Instagram todos os dias, vocês têm visto que eu tenho postado algumas dicas aí textuais, algumas dicas de direito, né, para melhorar a nossa escrita, né, para que a gente possa melhorar. Não sei você, mas eu estou aprendendo muito, né, com esses posts, né, porque eu dou uma estudada antes para ver. E hoje eu trago um vídeo bastante interessante para você. Espero que você goste, espero que você acompanhe até o final aí, que no final eu tenho algo realmente surpreendente para você. E eu estou falando de Visual Law, de Legal Design, né, desse novo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos experimentando a quarta revolução industrial, né, que vem com essa onda da internet, né, das redes sociais, com esse novo momento que nós estamos vivendo. E eu costumo dizer que uma das moedas mais caras que nós temos hoje, né, não sei nem se posso chamar de moeda, mas um dos ativos mais caros que nós temos hoje, né, talvez você esteja pensando aí no Bitcoin, não é o Bitcoin. É, na verdade, a atenção do leitor, a atenção do usuário da internet. Então, isso é o ativo mais caro que nós temos hoje. Para você conseguir prender a atenção de alguém hoje na frente de uma tela, seja do celular, seja do computador, você tem que lançar mão de algumas técnicas, alguns artifícios, né? Existem estudos, né, que dizem que as pessoas não conseguem prender ou olhar em algum documento por mais do que 8 segundos. Então você tem aí 8 segundos para passar a sua mensagem. Se você escrever textos prolixos, textos longos, com longas jurisprudências, com petições de 10 páginas, fatalmente esse documento não será lido, né? Será lido talvez aí numa leitura dinâmica, superficial. Então a gente precisa ter esse poder de concisão, esse poder de, em poucas linhas, dizer o que a gente quer dizer e prender a atenção do usuário para um próximo tópico. Então esse é o grande segredo da escrita atual, a escrita da web, né, a escrita para as redes sociais, né? Não é à toa que o Twitter limita, né, a quantidade de caracteres, e a gente tem que se adaptar a isso. Por quê? Porque o usuário ele não suporta passar muito tempo lendo no computador petições e documentos e textos longos. Pois bem, para a gente melhorar essa nossa questão, essa nossa escrita, né, a gente precisa partir do básico, né? Eu tenho visto, né, acompanhado muitas petições na X-Trabalho, que eu estou vendo agora com outros olhos, né, depois que eu iniciei esse trabalho do Legal Design, e eu vejo muitos problemas textuais. Praticamente 100% das petições, 100% dos documentos que são juntados, das certidões, né? Estou revisando até as minhas próprias certidões, os meus próprios documentos que eu estou produzindo. Eu estou procurando adequar essa nova realidade. Então, são muitos problemas textuais, né? E isso provavelmente é causado pela pressa. Então, você tem o elemento pressa, que você precisa fazer petições rápidas e longas. Então, são coisas até incompatíveis. Então, a gente precisa desenvolver essas técnicas para a gente trabalhar com mais concisão, com mais clareza, com mais objetividade. Tá? Então, eu quero trazer para você hoje aqui o estudo do parágrafo, que é o elemento mínimo do texto, vamos dizer assim. Não é o elemento mínimo, mas é o elemento fundamental do texto. Um parágrafo bem escrito, ele puxa outros parágrafos também bem escritos e ele termina num texto coeso e de fácil leitura, de fácil compreensão, em que você consegue trazer os seus argumentos de uma maneira muito objetiva. Tá? Então, o parágrafo, eu escrevi aqui um pequeno texto, um pequeno parágrafo, né? E o parágrafo falando do parágrafo, né? O que a gente chama de metatexto, né? E ele traz o seguinte texto. O parágrafo traz uma única ideia e é formado por 3 elementos. Então, essa a primeira dica que eu trago, né? Cada parágrafo tem que trazer uma ideia fechada, concisa. Se você mudou de assunto, você deve iniciar um novo parágrafo. Parágrafos também não devem ser longos, tá? Eles devem ter nessa faixa aí de 5, 6 linhas no máximo, depende do tamanho da fonte, né? Depende do documento. Mas deve ser parágrafos breves, mas você tem que ter cuidado para que você, não no afã de escrever parágrafos breves, você corte o seu raciocínio para criar um novo parágrafo, para poder o parágrafo ficar breve. Então tem que ter esse bom senso, né, de você saber
ter um poder de síntese dentro do seu parágrafo para que ele fique breve, mas com a ideia completa. Tá? Então, o parágrafo traz uma única ideia formada por 3 elementos básicos, né? Que é o tópico frasal, ou a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Isso é o básico, a gente aprende lá no ensino médio, quando a gente vai fazer a redação de vestibular. Isso aplica-se também ao direito, aplica-se também aos despachos, aplica-se também às petições iniciais. Sim, claro, um parágrafo bem construído, ele cabe em qualquer lugar. A gente vai ter que fazer as adaptações necessárias. No tópico frasal, o autor apresenta, né, de forma sucinta o tema que será tratado no texto. Em outros vídeos eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia da pirâmide invertida, né, que você trata primeiro os assuntos mais importantes, depois os assuntos secundários, mas isso fica para uma próxima oportunidade, né? Já no desenvolvimento, o desenvolvimento é a exposição do conteúdo por meios argumentativos. Aí que você vai elencar, né, tudo que você disse lá no tópico frasal, você vai esmiuçar um pouquinho mais, tá? E por fim a conclusão, né, que é o fecho, fecho da ideia, né, que dá essa ideia de coesão final, de conclusão daquele parágrafo, para você partir para uma nova ideia. Depois a gente vai falar um pouquinho também sobre elementos de coesão, como você unir esses parágrafos, né? Então, notem que esse parágrafo aqui, né, que fala sobre o parágrafo, ele tem exatamente quatro períodos, né? Então ele tem 4 períodos. No primeiro período aqui é a introdução, ou o tópico frasal. No segundo e terceiro períodos aqui, ó, nós temos o desenvolvimento desse parágrafo e aqui, né, por fim, a conclusão, né, desse parágrafo. Então essa é a estrutura de um parágrafo. Mas, como eu disse, hoje a gente tem que ter cuidado como você vai escrever esse texto, para que ele tenha um ritmo, né, uma cadência agradável para o leitor. Todo o conceito de Visual Law e de Legal Design está voltado para a experiência do usuário. E aí o princípio, né, fundamental do Legal Design é a empatia. Você precisa se colocar no lugar do leitor para saber, né, para ver se aquilo que você está escrevendo é agradável aos olhos dele, né, se ele não vai ficar irritado com a forma que você colocou o texto. Então a gente tem que se preocupar com o tamanho das palavras, com o tamanho das expressões, né, para não fique cansativo. Há estudos também que o olho humano, a mente humana, ela só consegue visualizar e memorizar uma certa quantidade de caracteres, até de palavras. Então, se você escrever uma coisa lá no começo, provavelmente quando ela chegar no final do parágrafo, ela já esqueceu aquilo que ela leu no começo. Então, a gente precisa ter essa atenção. Por isso que os parágrafos têm que ser breves, né? Então, aqui você vê também que o início falando nessa questão da cadência, nessa questão do ritmo do texto, o ideal é que cada período a gente comece de uma forma diferente, exatamente para quebrar essa monotonia, para quebrar esse ritmo. Se aqui eu começasse assim, ó, parágrafo traz uma única ideia, aqui eu colocasse o tópico frasal, o autor apresenta, aqui eu colocasse o desenvolvimento e aqui eu colocasse a conclusão, note, ficaria aquela coisa chata, o parágrafo, o tópico, o desenvolvimento, a conclusão. Então o ideal é que a gente comece os períodos com colocações diferentes, né, para quebrar aquela monotonia, a mesmice do texto, né, dar um bom encadeamento das ideias, né. Então aqui, notem que quando você lê o parágrafo, ele fica mais fácil, mais agradável a leitura. O parágrafo traz uma única ideia, né, eu falei para você, o parágrafo traz uma única ideia e é formado por 3 elementos: tópico frasal, ou introdução, desenvolvimento e conclusão. No tópico frasal, o autor apresenta de forma sucinta o tema que será tratado no texto. Já o desenvolvimento é a exposição do conteúdo por meio de tópicos argumentativos. Por fim, a conclusão é o fecho da ideia e indica a coesão final do texto. Notem que há uma sequência, há uma cadência agradável na leitura. Espero que eu tenha conseguido transmitir isso para você. Tá? E como é que eu sei que esse parágrafo, né, ele tem uma boa leitura realmente? Existe um índice, né, de legibilidade. Isso é muito interessante, a matemática aí aplicada ao português, né?
a questão textual. E esse índice, ele diz se esse texto é legível ou não, tá? E a fórmula é essa aqui, ó. Deixa eu puxar aqui esse texto aqui para cima, né, para a gente entender. Nesse texto aqui nós temos 64 palavras, incluindo artigos, definidos, indefinidos, todas as palavras, né, incluindo essas palavras menorzinhas, tá? Nós temos 4 períodos, que eu coloquei até aqui em cores diferentes, né? 1, 2, 3 e 4. Nós temos 9 polissílabos, ou seja, palavras com mais de 4 sílabas, né? Com pelo menos 4 sílabas, né? Então, esse polissílabo, ele trunca, né, o texto de uma certa forma. Quanto mais tiver palavras longas no seu texto, né, mais ele vai ficando carregado, tá? E a forma para a gente calcular esse índice, né, é o seguinte: você vai dividir a quantidade de palavras, aqui nesse texto eu tenho 64, pela quantidade de períodos. Então, eu tenho 16, cada um desses períodos tem em média 16 palavras. E em seguida eu pego essa média de palavras e somo com a quantidade de polissílabos, de palavras longas, né? E aqui no meu caso deu 25. Em seguida eu multiplico por 0,4, ou seja, 40% desses 25. Esse número aqui é um número aplicado à língua portuguesa. Cada idioma pode ter um índice diferente. Isso aí é calculado de acordo com o dicionário. E nós chegamos aqui ao número 10. E como é que eu sei se esse número 10 é um número bom, se esse texto está bom, né? Tem uma boa legibilidade, né? Isso aqui não tem a questão de analisar a argumentação, né? Ele poderia ser um texto totalmente incoerente, mas a leitura, considerando esses parâmetros aí, ser agradável, né? Então, esse 10 aqui significa o quê? A gente tem uma tabelinha aqui que de 1 a 7 é uma história em quadrinhos, ou seja, é um texto bastante simples, bastante elementar, com períodos talvez curtos, né, com palavras mais menores, né, aliás, né. De 8 a 10 é excepcional, então o nosso ficou aqui nesse texto aqui, nesse trecho aqui, de excepcional, tem uma boa legibilidade. De 11 a 15 ainda é muito bom, é ótimo, aliás, né. 16 a 19 vai ter aí uma certa dificuldade de compreensão, de interpretação do texto. 20 a 30 é um texto muito difícil, né? E 31 a 40 é uma linguagem extremamente técnica. E acima de 41 passa para a nebulosidade, né? Aquela coisa realmente difícil de compreender mesmo, né? Então, é isso. Espero que essa aula tenha ajudado você aí, tem me ajudado muito esses estudos e eu quero compartilhar isso com você, tá? Qualquer coisa aí, deixa os seus comentários aí, deixa o seu joinha aí, seu coraçãozinho aí, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.